Maravilha, galera! Vamos dar continuidade aqui ao estudo do Poder Executivo, agora falando sobre as ausências do presidente. As ausências, são situações em que o presidente sai do exercício ali da sua função por algum motivo, tá? Basicamente, nós vamos encontrar dois tipos de ausência do presidente da República, que é o impedimento e a vacância. Impedimento é uma ausência tipicamente temporária. Ou seja, o presidente viajou, o presidente está de férias, o presidente está doente. É uma ausência que vai permitir o presidente retomar o seu posto logo que possível. Toda vez que a Constituição se refere a impedimento, ele vai utilizar o termo substituição. Ou seja, correu impedimento, alguém vai substituir o presidente, porque a presidência, como órgão, não pode ficar sem ninguém. Já a vacância é um tipo de ausência definitiva. O presidente morreu, o presidente sofreu impeachment, foi cassado, renunciou. A ausência definitiva, ele não mais vai voltar para a função. Toda vez que ocorrer ausência definitiva, a Constituição Federal vai se referir a ela como uma hipótese de sucessão. Então, sucessão, ausência definitiva, vacância. Substituição, ausência temporária, impedimento. Beleza? Esses são os dois tipos de ausência do presidente. Eu vou só apagar esses escritos aqui, senão a gente não vai conseguir escrever aqui com minha canetinha minha boca. Gente, ocorreu impedimento ou ocorreu vacância, a Constituição Federal tem um cara que é responsável só para substituir e suceder o presidente. Quem que é esse camarada? O vice. Então, toda vez que houver ausência do presidente, quem em regra substitui ou sucede o presidente da República é o vice. Lembrando, gente, que o vice pode tanto suceder quanto substituir o presidente da República. Agora, vamos imaginar que o presidente e o vice se ausentem. Queridos, aí a Constituição Federal vai colocar em funcionamento os substitutos do presidente e do vice-presidente da República, que deve seguir obrigatoriamente esta ordem. Então, se o presidente se ausentou, chama o vice. Se o vice não pode, chama o presidente. Da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder, chama o presidente do Senado. E se o presidente do Senado não puder, terceiro da linha de substituição, o presidente do STF. Então, ocorreu a ausência do presidente, chama o vice. Se o vice também se ausentar, chama o presidente da Câmara. Se este não puder, presidente do Senado. Se este não puder, presidente do STF. Esta ordem é de observância obrigatória. Cuidado com isso na sua prova. Um detalhe interessante é que o presidente da Câmara, do Senado e do STF são sempre substitutos temporários. Então eles vão lá, tapam o buraco e saem de cena. Tá? O vice, ele é substituto temporário, mas ele também pode suceder o presidente da República. Beleza? Cuidado com isso, que isso aqui é bem interessante para a tua prova. Agora, vamos imaginar o pior. O pior é vacância do presidente e do vice-presidente. Gente, ocorreu vacância do presidente e do vice, saída definitiva, né? Ausência definitiva. A Constituição manda realizar novas eleições. Essa nova eleição, ela pode ser tanto direta quanto indireta.
Então, existe eleição indireta no Brasil? Sim, quando ocorrer vacância do presidente e do vice-presidente. Tá? Qual que é a diferença? Quando vai ser realizada a eleição direta e quando vai ser realizada a eleição indireta? Gente, a eleição direta será realizada quando a vacância se der nos 2 primeiros anos do mandato. Puta merda. Peraí que ficou muito ruim, velho. Ó, deixa eu mudar aqui, peraí. Então, vacância do presidente e do vice-presidente, nova eleição. Essa nova eleição vai poder ser direta ou indireta. Eleição direta, participação popular, aquela que a gente já conhece. Coloca a galera, eleição, vai lá, vota, bonitinho. Eleição indireta é aquela realizada pelo Congresso Nacional, que vai escolher quem vai ser o presidente e o vice. Pois é. Então nós temos sim hipótese de eleição indireta no Brasil. Tá. Qual que é o critério de escolha da eleição direta ou indireta? A eleição direta vai acontecer todas as vezes que a vacância do presidente e do vice ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato. Se é nos 2 primeiros anos do mandato, significa que tem mais tempo para realizar a eleição. E a Constituição determina que essa eleição seja realizada até 90 dias após a última vacância. Já a eleição indireta, que é realizada pelo Congresso Nacional, ela vai ocorrer quando a vacância do cargo de presidente e vice-presidente se der nos 2 últimos anos do mandato. E aí, gente, se é nos 2 últimos anos do mandato, tem menos tempo para realizar a eleição. Por isso a Constituição dá o prazo de 30 dias para realizar essa eleição. Em ambos os casos, quem assume a presidência será apenas um tapa-buraco. Ele vai apenas terminar o mandato de quem ele está sucedendo. Tá? Óbvio que, se ele vai suceder, esse período, por menor que seja, já contará como um mandato. E aí, caso ele se candidate a uma nova eleição, né, uma reeleição, já será reeleição. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Esse cara que sucede por conta da nova eleição, ele vai ocupar aquilo que a doutrina chama de mandato tampão. Literalmente, ele vai apenas tapar o buraco naquela eleição. Tá bom? Onde está isso, Daniel? Artigo 79. Primeiro, esse artigo vai trazer aqui as regras de substituição, né, do presidente da República. Então ele diz, substituirá o presidente no caso de impedimento. Veja o termo que ele usa. Impedimento. E suceder-lhe-á, no caso de vaga, vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Tivemos o caso recentemente do vice-presidente, né, do atual governo, que foi, inclusive, nomeado para ser ministro de Estado. Fantástico, né? Ou seja, uma missão especial que foi dada para o vice-presidente. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Atenção, gente, para este termo, que é o termo que vincula a ordem, tá? Sucessivamente. Então, se na tua prova aparecer o termo sucessivamente, ele quer que você responda na ordem certa. Então serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, sucessivamente, ordem certa. Essa decisão aqui do Supremo é bem interessante. Na DPF 402, os substitutos eventuais do presidente da República, que se refere ao artigo 80 da Constituição Federal, caso ostentem a posição de réus criminais perante o Supremo Tribunal Federal, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República.
No entanto, mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do poder por eles titularizados. Isso aqui é interessante, porque como presidente, caso o presidente seja réu, ele tem que ficar suspenso das funções e ele tem que ser processado rapidamente. O STF disse que como isso aqui não tem como se aplicar à galera que vai substituir, então esse cara simplesmente fica impossibilitado de substituir o presidente. Tá? Essa foi a determinação do Supremo, muito boa essa interpretação aqui. Tá? Mesmo ele não podendo, né, substituir o presidente, ele continua titular do cargo que ele ocupa. Então, por exemplo, nesse caso em tela aqui, era o presidente da Câmara que estava sendo, que tinha sido considerado réu no processo lá no STF. Então ele continuou sendo presidente da Câmara, mas ele ficou impedido de exercer o cargo de presidente da República. Gente, atenção para esse termo, esse texto aqui do artigo 81, porque é ele que vai trazer a diferença da eleição direta para indireta. Olha só. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Veja que ele não especifica que essa eleição é por conta de uma vacância nos 2 primeiros anos do mandato. A interpretação que se dá é a partir da leitura do parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do mandato, do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei, que é a eleição direta. Então, cuidado, gente, com o texto do artigo 81, porque eu já vi muita gente errar em prova. O texto, o examinador coloca na prova o texto do capítulo 81, que diz, vagando os cargos de presidente e vice-presidente, faça a eleição 90 dias depois da última vaga. A galera acha que está errado porque ele não especifica se foi nos 2 primeiros ou 2 últimos anos do mandato, entendeu? Mas ele não especifica na hora da prova porque a Constituição não especificou, no caso desta eleição direta por 90 dias. Então, cuidado com isso aqui, que isso aqui derruba muita gente. E fecha no parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, que é o que nós chamamos de mandato tampão. Lembre-se disso aqui. Mandato tampão. Beleza? Então, artigo 81, bonitão aí também para a nossa prova. Vamos agora para um dos temas mais cobrados em prova sobre o Poder Executivo, que são as atribuições do presidente. Ou seja, o que o presidente tem como competência? O que ele pode fazer no exercício da presidência? Gente, aqui nós temos um texto, um artigo da Constituição que vai definir as atribuições do presidente, que é o artigo 84. Leitura obrigatória se o Poder Executivo estiver previsto no seu edital. Não tem por onde fugir. Leia o artigo 84, que pelo menos uma questão estará na tua prova. A Constituição diz, compete privativamente ao Presidente da República. Nós vamos ler o artigo 84 todo. E depois eu vou trazer algumas considerações. Então, quais são as competências do presidente? Nomear e exonerar os ministros de Estado. Atenção, porque isso aqui é livre nomeação e exoneração. Não depende de aprovação de nenhum outro órgão. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, nós vimos como é que o presidente é legitimado para propor emenda, para propor projetos de lei. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Tudo atribuição do presidente. Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Veja que tudo isso aqui vai ser feito por meio de decreto. Este decreto aqui, gente, é o conhecido decreto autônomo, utilizado pelo presidente da República especificamente para essa função. Tanto esse decreto autônomo ele é tão interessante que ele é considerado uma norma
uma espécie normativa primária, mesmo não estando lá no rol do artigo 59. Por quê? Porque a Constituição que deu a ele validade, né, existência. Exatamente é uma forma que o presidente tem de organizar a administração pública. Tá? Cuidado com isso aqui. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e estado de sítio. 10. Decretar e executar intervenção federal. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Tivemos agora recentemente uma anulação da graça concedida pelo ex-presidente da República a um parlamentar, né, o Daniel Silveira, e o STF entendeu que a concessão daquela graça havia afrontado a Constituição Federal no que tange à moralidade administrativa, pois havia ali um nítido interesse em tirar, né, as consequências pelos atos ilícitos praticados por aquele parlamentar. Uma decisão muito importante. E é importante isso aqui porque você tem aqui um conflito, né, entre os poderes. Mas que, no caso, mesmo sendo um ato do Poder Executivo privativo do Presidente da República, discricionário do Presidente da República, o Presidente da República ele ainda está submetido aos princípios que regem a administração pública. Então ele não pode agir contra a lei, ele não pode agir contra a moralidade administrativa. No caso, ele agiu dentro da lei, mas ofendeu a moralidade administrativa ao privilegiar, né, com uma graça aquele parlamentar, deixando muito claro que ele havia sido privilegiado por ser próximo, né, e partidário ali do presidente. Uma decisão muito interessante e que certamente deve cair nas próximas provas por conta dessa competência do presidente aqui. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Então, a gente vai encontrar isso em vários lugares da Constituição, né? Quando a Constituição fala assim, ó, compete ao presidente nomear depois de aprovação do Senado Federal. Então, aqui ele traz ele repete, né, essas normas constitucionais. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nessa Constituição, e o advogado-geral da União, que também é uma livre escolha do presidente, no caso do advogado-geral da União, dentro dos critérios estabelecidos na Constituição. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89.7, que são aqueles dos 6 cidadãos brasileiros natos, 2 são nomeados pelo presidente, né? Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, então é o presidente quem preside esses conselhos. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. E aí, chegando ao final, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.
prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei, editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição, e inciso 28, que foi a última inserção, né, das competências pela emenda 109 em 2021, propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública no âmbito nacional, previsto nos artigos 167b, c, d, e, f e g desta Constituição. Esse último inciso, que foi inserido em 2021, foi por conta do enfrentamento da pandemia, né? E aí era necessário ali criar um instituto diferente que desse uma legitimidade para as ações governamentais, principalmente nas questões orçamentárias. Foi o grande desafio do presidente na época. Beleza? Pronto, essa é a lista de competências privativas do presidente da República. De todas as questões que eu já vi sobre competências, você vai encontrar aquelas questões que vão perguntar se determinada atitude é ou não é competência do presidente, clássica, né? Mas existem outras questões que eu tenho visto nas provas. E eu fiz um compilado de possíveis questões aqui para compartilhar com vocês. E uma das primeiras que a gente vai encontrar é a classificação dessas competências do presidente em competências de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. Então você tem que ser capaz, na hora da prova, de distinguir o que é chefia de Estado, o que é chefia de governo, o que é chefia da administração pública. Tá? Lembrando que a atribuição do presidente como chefe de Estado são atribuições internacionais, chefia de governo interno e chefia da administração pública, toda atribuição que estiver de alguma forma relacionada à administração pública. Beleza? Então, cuidado para você não confundir isso aqui, que isso aqui é bem interessante para a prova. Outro tipo de pergunta que pode cair é saber se as competências do presidente são exclusivas do presidente ou são privativas. E por que essa pergunta ela ganha espaço nas provas? Porque existe um conhecimento, de certa forma, equivocado, que diz que as competências exclusivas são indelegáveis e as privativas são delegáveis. Eu sempre gosto de repetir, gente, isso não vale aqui. Isso só funciona nas competências da União. No resto da Constituição não funciona em lugar nenhum. Inclusive aqui não vai funcionar. E por quê? Porque a Constituição Federal deixa claro que a competência do presidente é privativa. Artigo 84. Ele fala lá no caput do 84, compete privativamente ao presidente da República. Tá. Se ele fala isso, aí surge uma outra pergunta. Essas competências do 84 são delegáveis ou indelegáveis? Quem fica muito fixado com esse equívoco de que privativo é delegável pode responder erradamente na prova que as competências do presidente são delegáveis. Só que isso aí está errado. Gente, o presidente tem competências delegáveis e tem competências indelegáveis. E digo mais, a maioria das competências do presidente são indelegáveis, mesmo o caput do artigo 84 tendo dito compete privativamente. Entendeu a viagem? Portanto, guarde isso. O presidente tem competências delegáveis e ele tem competências indelegáveis. As competências que são delegáveis estão previstas no parágrafo único do artigo 84. Ele fala assim, ó, o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos, memoriza, 6, 12 e 25, primeira parte. Então, esses três apenas são delegáveis. O que diz esses três? Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público. E B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, isso aqui é delegável. Todo ele, tá? Inciso 12. Conceder indulto como tar pena, também é delegável. E inciso 25. A Constituição se referiu ao inciso 25 como sendo delegável apenas a primeira parte. Então não é todo o inciso 25, é apenas a primeira parte. Daniel, qual que é a primeira parte? Aqui tem o número 1. Que 1? Brincando, gente, não tem número 1 não. Tá? A primeira parte é aqui, ó, prover. Prover cargos públicos federais na forma da lei. Esta é a primeira parte do 25. O que significa dizer que prover cargo público federal na forma da lei é delegável e extinguir cargo público federal na forma da lei é indelegável. E isso nos chama a atenção para um outro detalhe interessante que na hora da prova pode dar um nó na cabeça do peão, que é o seguinte. A linha B
é que é delegável, a Constituição diz que extinção de cargos públicos quando vagos. Isso é delegável. O em 25, extinguir, não é delegável. Qual que é a diferença do extinguir cargo público no 25 e do extinguir cargo público no 6? Gente, cuidado, tá? Primeiro, a diferença é que o extinguir cargo público no 6 é delegável e o extinguir do 25 não é delegável. Segunda diferença. Na linha B do inciso 6, ele só pode extinguir isso aqui porque o cargo está vago. É uma condição que a Constituição colocou. Extinguir cargo público quando vago. Enquanto no inciso 25, que não precisa o cargo estar vago, mas a extinção, quando o cargo não está vago, só pode ser feito por meio de lei. Por isso que ele é indelegável. Tá? E a terceira diferença é que no inciso 6 é uma competência que o presidente pode dispor mediante decreto autônomo, enquanto que no 25 tem que ser por meio de lei. Essas diferenças fazem com que muitas pessoas acabem confundindo o inciso 6 com o inciso 25. Cuidado, tá? Isso aqui é muito bom para cair em prova. Show? Tá, já sei quais são as competências que são delegáveis. A pergunta agora é: delegável para quem? O próprio artigo 84, parágrafo único, responde: essas competências serão delegadas para os ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Então, as três competências podem ser delegadas para três autoridades: Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Lembre-se e cuidado, tá? Qualquer ministro de Estado aqui, gente, ministro do Turismo, da Fazenda, da Justiça, qualquer um, ministro de Estado pode receber delegação. Então, na tua prova, ele pode, ao invés de colocar ministro de Estado, ele pode colocar na tua prova lá ministro da Justiça, por exemplo. Tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do MPU, Ministério Público da União. E o Advogado-Geral da União, chefe da Advocacia Geral da União. Então, essas três autoridades podem receber as delegações dessas três competências do presidente. Qualquer competência pode ser delegado para qualquer uma das autoridades. Beleza? Esse tema aqui é um tema muito bom e cai direto em prova. Se você não conseguir memorizar todo o artigo 84, pelo menos memoriza esses três incisos aqui, que vale a pena. E a última pergunta: esse rol de atribuições do presidente é um rol taxativo ou exemplificativo? Gente, rol taxativo é quando o presidente só pode fazer aquilo que está lá. Exemplificativo é que se o presidente puder fazer outras coisas além dos previstos na Constituição. E a resposta está no próprio texto. O inciso 27 diz que compete ao presidente exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Portanto, o rol é exemplificativo, considerando que ele pode fazer outras atribuições previstas na Constituição. Show? Com isso, gente, fechamos as atribuições do presidente e entramos no último tema do Poder Executivo, que são as responsabilidades do presidente. Tema também de extrema importância e que sempre tem caído em prova. Nós vimos no começo da aula que um dos princípios determinantes do Poder Executivo no Brasil é o princípio republicano. E dentre as características do princípio republicano encontra-se a responsabilização do presidente. Então, eu falei para vocês que se o presidente fizer alguma merda, ele pode ser responsabilizado. Tá? Isso é inerente ao republicanismo. Tá? O presidente ele tem que prestar contas dos seus atos. Ele não é irresponsável. Beleza? A Constituição Federal trata de dois tipos de responsabilização do presidente. Um tipo de responsabilização político-administrativa e um tipo de responsabilização penal. Então, nós teremos regras especiais para esses dois tipos de responsabilização. Agora, para a gente falar sobre essas responsabilidades do presidente, eu gosto sempre de começar analisando as imunidades, até porque nós estamos falando do chefe de um poder. E por ser chefe de um poder, ele está revestido de algumas prerrogativas que vão permitir que ele exerça bem o teu papel constitucional. Tá? Quando a gente fala de imunidade, gente, existem dois tipos básicos de imunidade.
as chamadas imunidades materiais e as imunidades formais. Imunidades materiais são espécie de responsabilidade total. Tipo, imagina que o presidente cometesse alguma cagada e ele não pudesse ser responsabilizado por ela. Isso seria uma imunidade material. Imunidade formal são prerrogativas de ordem processual. Tipo, onde que ele vai ser julgado, como ele vai ser julgado, como é que ele vai ser responsabilizado, se ele pode ser preso ou não. Tá? Esse é o tipo de imunidade formal. Como a nossa Constituição adotou o princípio, o sistema de governo, ou melhor, a forma de governo republicana, então a imunidade material é incompatível com o republicanismo. O que significa dizer que o presidente da República não tem imunidade material. Se aparecer uma questão na sua prova perguntando se o presidente tem imunidade material, marque que não, ele não tem. Beleza? Mas como ele é o presidente, o cargo é importante, ele vai possuir as chamadas imunidades formais. São algumas prerrogativas importantes para o exercício do seu cargo. Vamos então analisar essas imunidades formais. A primeira delas, a primeira imunidade formal, alguns doutrinadores nem consideram imunidade formal, que eles gostam de analisá-la separadamente, mas eu gosto de tratá-la como imunidade formal, que é a imunidade formal em relação ao processo. Gente, segundo o artigo 86 da Constituição Federal, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, então, imunidade formal em relação ao processo, é esta condição que a Constituição dá para que o presidente seja responsabilizado, seja por infração penal comum, seja por crime de responsabilidade, por uma autorização da Câmara. Esta autorização da Câmara, que requer o voto de 2/3 dos membros da Câmara, ela é necessária tanto para processar o presidente por infração penal comum, quanto para processar o presidente por crime de responsabilidade. Isso nós chamamos de juízo de admissibilidade. Ou seja, por infração penal comum e crime de responsabilidade, não tem como processar o presidente sem antes ter essa autorização da Câmara dos Deputados. É uma proteção que o presidente tem para exercer o seu cargo. Tá bom? Então essa é a primeira prerrogativa do presidente, imunidade formal em relação ao processo. Beleza? O STF, julgando a DI 5540, e trazendo aqui, fazendo uma pequena ponte com os estados, diz que não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra o governador de estado por crime comum. Isso porque a competência é do STJ, teve uma Constituição que criou essa autorização, esse requisito, esse juiz de admissibilidade do âmbito estadual, e o STF olhou e falou assim, não precisa, por quê? Porque a Constituição não previu isso. Então não é o Estado que vai poder prever. Segunda prerrogativa do presidente é a chamada prerrogativa de foro, ou foro por prerrogativa de função, que é exatamente o local onde ele é julgado pelas suas infrações. Tá? O próprio caput do artigo 86 diz o seguinte, ó, o presidente, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Portanto, o presidente da República possui duas prerrogativas de foro, uma no STF, para infrações penais comuns, a outra no Senado, para o famoso crime de responsabilidade. Tá bom? Então, lembre-se disso, porque isso aqui não cai, despenca em prova. Infração penal comum, STF, crime de responsabilidade, Senado Federal. Beleza? Já que a gente está falando disso, é muito importante nós entendermos, né, o que significa isso. Mas antes, só lembrando que a competência para processar por crime comum os governadores de estado
é do Superior Tribunal de Justiça, tá, gente? Artigo 105, fazendo também essa ponte com o Poder Executivo Estadual. Mas vamos agora investigar um pouco o que significa infração comum e esse crime de responsabilidade. Primeiro, o que é infração penal comum para efeito de julgamento do presidente no STF? Guardem. Infração penal comum aqui é qualquer infração penal cometida pelo presidente no exercício da função ou em razão da função. Então, se o presidente da República, por exemplo, ele prega um golpe de Estado, ele está exercendo isso em razão da sua função ou no exercício da função, infração penal comum. Tá? Ou ainda, o presidente da República, percebendo que o candidato de oposição está crescendo nas pesquisas e ele está com medo de perder o poder, vai lá e mata aquele candidato da oposição. Ele pratica aqui uma infração penal no exercício da função ou em razão da função. Aí ele vai ser processado no STF, se ele for presidente ainda. Beleza? Isso que é infração penal comum. O mais importante é você conectar a infração penal comum ao exercício da função do presidente. Tem que ter essa ligação aqui. Agora, o que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, primeiro, esse termo crime, ele é impróprio. Porque não se trata de um crime, se trata de uma infração de natureza político-administrativa. Tá? Uma infração de natureza político-administrativa, que só algumas autoridades podem cometer no Brasil. Geralmente autoridades que têm um nível de responsabilidade maior perante a sociedade. A Constituição Federal trouxe uma lista do que é considerado crime de responsabilidade para o presidente. Esta lista se encontra no artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Então vamos imaginar que o presidente da República ele cometa algum ato que atente contra a unidade do Brasil, né, da República Federativa do Brasil, ou mesmo contra a existência da União. 2. Que atente contra o livre exercício do Poder Legislativo. Imagina que o presidente afronte o Poder Legislativo, queira atrapalhar o Poder Legislativo no seu papel, ou mesmo o Poder Judiciário. Né? Vamos imaginar que o presidente ameace os ministros do STF, ou mesmo do Ministério Público, ou dos poderes constitucionais das unidades de federação. Tudo isso aqui, crime de responsabilidade. Inciso 3. Atentar contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais. Vamos imaginar que o presidente da República ele não aceite o resultado da eleição. Ele estaria aqui praticando um crime de responsabilidade, atentando ao exercício de direitos políticos, ou seja, ele está desrespeitando o voto, né, o direito político daqueles que votaram. Segurança interna do país. Vamos imaginar que o presidente da República ele atente contra a segurança interna do país, ele provoca uma convulsão social, sei lá, incentiva as pessoas a saírem depredando, destruindo tudo, ou mesmo incentiva as pessoas a saírem matando as outras. Né? Seria aí crime de responsabilidade. Ou ainda, atentar contra a probidade da administração. Né? E a probidade, gente, tem a ver com a moralidade administrativa, né? Todos os atos ali da administração têm que ser respeitados. Um presidente que atende contra a lei orçamentária, que foi o caso da ex-presidenta Dilma. Né? Ela foi acusada de ter atentado contra a lei orçamentária, respondeu o processo de crime de responsabilidade e foi condenada ao processo de impeachment. Tá? Então foi exatamente nessa linha aqui que ela foi condenada. E inciso 7, cumprimento das leis e decisões judiciais. Imagina um presidente que se recusa a cumprir leis, se recusa a cumprir decisões judiciais. Tudo isso é passível de ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Qual que é o grande porém dessa infração? Como ela é uma infração de natureza político-administrativa, ela é difícil de se concretizar, né, a sua punição por crime de responsabilidade. Isso só ocorre no Brasil quando a figura do presidente perde, né, aquela legitimidade política. Foi o que ocorreu com Fernando Collor e posteriormente com a ex-presidenta Dilma. Então, não necessariamente há um ato ali por trás que configure crime de responsabilidade, mas existe uma perda de força política e para
tirar aquela figura do poder, utiliza-se os mecanismos aqui. Tanto que a ex-presidenta Dilma, para quem está acompanhando, né, ela foi simplesmente absolvida de todos os processos que correram paralelamente ao crime de responsabilidade. Tá? Exatamente porque não se configurou nenhuma ilicitude por parte dela. O que é curioso, né? Mesmo assim, ela foi condenada no processo de impeachment e perdeu o cargo, que é uma das consequências que nós vamos ver daqui a pouco aqui. Mas antes de ver as consequências do crime de responsabilidade, é muito importante nós percebermos um detalhe. Você viu que a gente foi lendo aqui os incisos, e os incisos parecem um pouco genérico, né? Tipo, atentar contra a lei orçamentária. Como assim? O que significa isso? Que tipo de conduta pode ser enquadrada aqui? Entendeu a dificuldade de se perceber lendo a Constituição? Pois é. O parágrafo único do artigo 85 traz aqui uma informação relevante. Ele diz que esses crimes que estão definidos aqui no 85 serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Esta lei, gente, esta lei aqui é a Lei 1079 de 1950. O Congresso está discutindo agora, está debatendo agora uma nova lei de crime de responsabilidade, que vai ser ótima, né, para dar uma atualizada. Mas a lei que se aplica ainda no Brasil, pelo menos no momento que a gente está gravando essa aula para vocês aqui em 2023, é a Lei 1079 de 1950. Tá? Provavelmente daqui a algum tempo nós teremos a aprovação de uma nova lei de crime de responsabilidade, considerando que desde 88 para cá já tivemos 2 processos de impeachment no Brasil. Então precisa realmente dessa lei aqui. Tá? E essa lei, 1079, ela pega cada uma daquelas condutas genéricas do artigo 85 e esmiuça em uma porrada de outras condutas, para tornar a conduta realmente tipificada na lei, para que o presidente possa ser devidamente responsabilizado. Então, quem quiser dar uma olhada nessa lei, eu recomendo até para ter uma noção de quais condutas equivalem a essas que estão previstas no artigo 85. Realmente uma experiência interessante que vale a pena. Agora, se o crime de responsabilidade não é propriamente um crime, então eu já posso concluir que o cara não vai ser preso pelo crime de responsabilidade. Perfeito? Tá. E qual que é a pena que deve ser aplicada para quem comete crime de responsabilidade? Gente, a resposta está no artigo 52, parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, que diz respeito ali ao julgamento do processo de impeachment, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então isso aqui é importante, tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai presidir a sessão de julgamento lá no Senado, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Então, gente, 2/3 autoriza na Câmara, 2/3 condena no Senado. E aí vem, qual a consequência do crime de responsabilidade? Primeiro, perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Tá? No caso do ex-presidente Fernando Collor, quando ele foi condenado ao processo de impeachment, ele foi condenado aos 8 anos ali de inabilitação pela função pública. A presidenta Dilma não. Por alguma coisa, os caras inventaram um procedimento que não tem fundamentação jurídica alguma e fizeram 2 votações para processar a presidenta Dilma no Senado. A primeira votação condenou ela à perda do cargo e a segunda votação, curiosamente, não condenou ela à inabilitação por 8 anos por exercício de função pública, o que é uma total incongruência. Se um presidente ele cometeu um ato passivo de responsabilidade e ele foi julgado e condenado à perda do cargo, qual a razão de não aplicar inabilitação por 8 anos? Nenhuma. Porque a Constituição fala perda do cargo com inabilitação por 8 anos. São medidas cumulativas. São penas que devem ser aplicadas em conjunto. E elas só não serão aplicadas em conjunto caso haja impossibilidade de aplicá-las em conjunto. Né? Vamos imaginar que o presidente tenha renunciado antes do processo de impeachment começar, por exemplo. Aí não teria condições de aplicar a perda do cargo, mas poderia ter aplicado a inabilitação para que ele não pudesse voltar ao poder. Até porque um indivíduo que pratica um ato
desse nível, ele não pode ter a chance de voltar ao poder, né, para o bem da população. Tá? Então, uma questão muito interessante isso aqui, e eu quero que você guarde, porque o que acontece? Como esse tema acaba mexendo muito com a nossa realidade prática, devido ao último processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, a gente acaba guardando informações ali que podem estar equivocadas na prova. Então, gente, é perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. O cara não pode exercer mais nenhuma função pública por 8 anos. Daniel, e se ele for servidor público estável, ele pode ficar? Não, ele perde o cargo. Porque ele vai ficar impedido de exercer função pública por 8 anos. Acabou. Ele tem que sair da administração pública. Ele não é digno de estar na administração pública. Por isso essa penalidade aqui. Tá bom? Agora, vamos entender algumas peculiaridades do processo do julgamento, que é bem interessante também. Olha só. O artigo 86 diz que o presidente vai ficar suspenso das suas funções. Gente, atenção. Nas infrações penais comuns, ser recebida denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Perceba que o início da suspensão das funções se dá com o início do processo. O termo utilizado para exemplificar o início do processo é diferente no STF e no Senado. No STF é ser recebida denúncia ou queixa, no Senado, após a instauração do processo. Mas tem um ponto aqui que é muito relevante. Quando ele fala ser recebida denúncia ou queixa pelo STF, ele deixa claro que, uma vez a Câmara tendo autorizado processar o presidente por infração penal comum, o STF não é obrigado a processar o presidente. Porque o STF vai verificar se realmente existe razão para processar. Por isso que é ser recebida denúncia ou queixa. O STF pode não receber a denúncia ou queixa, como órgão jurisdicional que é. Até o processo de impeachment da Dilma, o Senado era vinculado à decisão da Câmara. Então, uma vez que a Câmara autorizasse o processamento por crime de responsabilidade, o Senado era obrigado a processar. No processo da Dilma, o STF fixou parâmetros diferentes. E aqui, gente, é que vem um ponto interessante. O STF criou aqui, no processo de impeachment no Senado, uma nova fase. Então, nós temos aqui primeiro a Câmara autoriza, tá? Primeiro a Câmara autoriza. Por 2/3 dos votos, parará, a Câmara foi lá, autorizou. Aí o processo chega no Senado. Quando ele chega no Senado, o Senado também vai ter agora a oportunidade de decidir se processa ou não o presidente. Ele vai, então, aqui fazer um juízo de instauração desse processo e vai decidir se processo ou não. Só que esse juízo de instauração, gente, deixa eu até anotar aqui para você não se perder. É como se fosse um juízo de admissibilidade, né? Só que a doutrina tem chamado de juízo de instauração para diferenciar. O juízo de instauração ocorre no Senado para decidir se processa ou não o presidente. Esta decisão depende do voto da maioria simples dos membros. Gente, cuidado com isso aqui. Maioria simples. Enquanto que a condenação no Senado depende do voto de 2/3 dos membros. Tá? Então, juiz de instauração, maioria simples do Senado, condenação no Senado, 2/3 dos membros. Beleza? Se a maioria simples decidir por não processar, o Senado agora não é mais obrigado a processar o presidente da República. Tá? Uma questão muito interessante foi decidida aí pelo STF. Outro ponto importante é que durante todo esse procedimento, seja na Câmara para emitir o juízo de admissibilidade, também no Senado e no STF, ao presidente da República será garantido contraditório ampla defesa. Então, ele vai ter direito a fazer defesa prévia e depois uma defesa final. Gente, quando inicia-se o processo, o presidente fica suspenso, mas o prazo de suspensão está definido na Constituição Federal, no artigo 86, parágrafo 2º. A Constituição diz que o prazo é de, no máximo, 180 dias. Se decorridos os prazos de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará
o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Queridos, este prazo é improrrogável, então o presidente fica suspenso por 180 dias. Se não acabar o processo, ele volta para o cargo. O processo continua, mas ele volta para o cargo. Por isso que geralmente eles correm para processar logo, para não ter esse desgaste político de ver o cara voltando para o cargo e depois ser condenado. Gente, outra imunidade formal agora, que é a imunidade formal em relação à prisão. Será que o presidente pode ser preso no exercício do seu cargo? Artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Gente, esta regra impede o presidente de ser preso por prisões processuais. Então o presidente não pode ser preso preventivamente, temporário, o presidente não pode ser preso em flagrante delito. Tá? Ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Lembrando que isso é só no caso de infração comum, porque crime de responsabilidade não gera prisão, tá bom? Cuidado com isso aí. E por último, imunidade formal, chamada de irresponsabilidade penal relativa, ou imunidade formal temporária. Ela está no parágrafo 4º do artigo 86. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Gente, se o presidente fizer uma merda no exercício do seu mandato que não tem nada a ver com sua função, ele não pode ser responsabilizado. Exemplo, o presidente está no boteco com a sua esposa, vem um bêbado, passa a mão na bunda dela, o presidente fica puto, quebra a garrafa de uísque na cabeça do cara e mata o cara. Cometeu um crime. Tem a ver com o cargo? Não. Tem a ver com o seu mandato? Não. Tem a ver com sua função? Não. Então ele não pode ser responsabilizado. Nossa, Daniel, então quer dizer que ele pode sair matando todo mundo e não vai acontecer nada com ele? Não foi isso que a Constituição diz. A Constituição diz que na vigência do mandato. Gente, guarda isso. Toda imunidade, toda prerrogativa, ela pertence ao cargo e não à pessoa. Então, enquanto ele estiver no mandato, ele não pode ser responsabilizado. Quando ele sair do mandato, ele vai ser responsabilizado normalmente, sem prerrogativo de foro, sem mais nada, na justiça comum por aquele crime lá. Tá bom? Mas a ideia desse parágrafo 4º é impedir que o presidente ele seja desgastado ou mesmo seja impedido ali de exercer o seu papel importante como presidente da República por alguma outra questão que não tenha a ver com o seu cargo. Por isso que ele vai ter esta imunidade formal. Acabou o mandato, acabam as prerrogativas e ele volta e será responsabilizado. Mas, Daniel, não tem risco de prescrever? Não. Aqui o STF entende que a prescrição ficará suspensa durante o período em que ele não poderá ser responsabilizado por essa infração. Beleza? Então, gente, cuidado. Se ele comete crime que tem a ver com a função, processado no STF. Se ele comete crime que não tem nada a ver com a função, imunidade formal temporária ou irresponsabilidade penal relativa. Ele só pode ser processado no final do mandato. Tá bom? E com essa prerrogativa aqui a gente mata o Poder Executivo. Eu espero sinceramente que essa aula possa ter ajudado você a entender o que é importante para a sua prova. No próximo bloco, a gente vai fazer agora uma bateria de questões. Eu peguei as questões mais atualizadas, os diversos pontos aqui da matéria, para você ver realmente o que pode encontrar na sua prova. Te espero lá.